Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a nova leitura. Ficamos aí uns 3 dias, né? Depois da última leitura, mas hoje nós estamos retornando com a nova leitura. E pensa no livro também maravilhoso. Vamos começar essa nova leitura com esse livro. Depois da fé vem o quê? De Kent Reagan Jr. Esse livro foi dividido em 7 capítulos e nós já vamos direto para o primeiro capítulo. Fiquem comigo. Capítulo 1. E além disso, em todas as igrejas, mundialmente, parece existir um problema universal. Em algum ponto da caminhada, o crescimento espiritual da maioria dos cristãos ficou tolhido. É triste dizer que há incontáveis números de crentes que estão vivendo uma vida fraca, derrotada e anêmica. Por que é assim? E mais importante, há uma solução para esse problema? Caso positivo, precisamos conhecê-la. Creio que o apóstolo Pedro nos oferece a resposta em 2 Pedro 1, do 1 ao 11. 2 Pedro, do 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, e vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso tenho vós reunidos toda a vossa diligência, a social, com a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conservando na lembrança. Antes de examinarmos esses versículos pormenorizadamente, consideremos a situação histórica em que Pedro os escreveu. Era cerca de 66 depois de Cristo. Pedro sabia que seria martirizado dentro em breve. Escreve, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas
Da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo dentro da minha partida, conservei lembrança de tudo. 2 Pedro 1, do 14 e 15. Pedro, mesmo sabendo que a morte estava diante dele, não ficou negativo nem deprimido. Foi muito positivo e alegre ao escrever à igreja. Mesmo assim, não deixou de sentir muito cuidado por eles. Segundo parece, muita carnalidade tinha se infiltrado na vida dos crentes, e naqueles tempos a igreja estava sendo atacada por muitos tipos de doutrinas loucas de falsos mestres. Parece muito semelhante à igreja hoje, não é? Os crentes daqueles tempos dedicavam muita atenção a questões secundárias que juntas não formavam uma soma importante. Tinham-se desviado do tema essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns estavam sendo levados às heresias. Nessa epístola, Pedro está procurando trazê-los de volta à fé ortodoxa. Leve-os a lembrar-se daquilo que deve fazer para ficarem fortes na fé e infrutíferos. Ou melhor, fortes na fé e frutíferos, exortando-os a cumprir esse dever. Note, desde o início, que Pedro está escrevendo a crentes. Deixa claro esse fato dizendo: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. 2 Pedro 1. Cada crente recebeu uma medida de fé. Romanos 12, 3. A Bíblia nos conta muitas coisas que devemos fazer com aquela medida de fé. Devemos andar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5, 7. Devemos combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. Também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Conforme você pode ver, a Bíblia tem muita coisa para dizer a respeito da fé. Muitas pessoas andam por aí dizendo: sou homem de fé, sou isto, sou aquilo, mas a vida delas está em desordem. Sim, devemos ser pessoas da fé. Isso não significa pessoas de estultícia, de presunção ou de tolice. Muitas coisas já foram feitas em nome da fé, que não tem absolutamente nada que ver com a fé. Se todos nós empregássemos um pouco mais de bom senso, não seriam cometidos enganos que trazem opróbrio no Evangelho. Abundância da graça e paz. Pedro continua dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1, 2. Gosto deste versículo, porque ele nos diz que nosso Deus é o Deus da abundância. Ele é El Shaddai. Ele deseja que possuamos mais do que uma quantidade pequena de graça e de paz, mais do que o mínimo para aguentarmos a vida a duras penas. Ele quer nos dar graça e paz multiplicadas. Isso significa graça e paz em abundância. Nesses últimos dias, precisamos de mais graça e paz do que nunca para podermos andar pela fé. Deus realmente nos dá tudo quanto necessitamos. Nos 2 versículos seguintes está escrito que recebemos de graça todas as coisas que levam à vida e à piedade, e todas as promessas a fim de coparticiparmos da sua natureza divina. 2 Pedro 1, 3 e 4. Exatamente essa última
exatamente a essa altura que muitos cristãos perdem o fio da meada. A maioria dos cristãos lê os versículos 3 e 4 e anda por aí com largos sorrisos, confessando com orgulho e coragem: sou coparticipante da sua natureza divina. A mim foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo é certo, certíssimo. Mas os versículos 3 e 4 não termina a frase aí. Ainda vem mais coisa. Pedro continua a frase: por isso mesmo, 2 Pedro 1,5. Em outras palavras, apelava ao argumento anterior para então chegar a uma conclusão. E além disso, há algo mais além de ser coparticipante da sua natureza divina. Há algo mais além de receber todas as promessas. Tem mais coisa. É essa, pois o sentido de por isso mesmo, além disso, você já notou que quando você está falando com alguém, você usualmente deixa a melhor parte para o fim? Se houver algo que você quiser enfatizar especialmente, você dirá: e ainda por cima, faço isso e aquilo. Em outras palavras, você quer dizer: faço tudo o mais que acabo de mandar. Mas tome o cuidado de não se esquecer de fazer essa última coisa. Foi exatamente assim que Pedro fez. Deixou os leitores emocionados ao falar a respeito de serem coparticipantes da natureza divina, dizendo-lhes que podiam ter tudo quanto era necessário para a vida e a piedade. É como se os tivesse agradado com a palavra da vida e da piedade, para não entrar firme com a mensagem principal. A doutrina pesada está para entrar em seguida. O essencial de tudo, quanto ele realmente queria dizer-lhes, era isso: vocês precisam crescer espiritualmente. É hora de progredir. As bênçãos são grandes e vocês precisam delas para viverem vitoriosamente na terra. Agora, porém, vamos crescer e acrescentar mais coisas. Vocês precisam de outra coisa na sua vida. É chamada caráter cristão. O cristianismo dos arrepios. Quando dizemos vamos cultivar o caráter cristão, todos gemem. É porque todos gostam da parte do cristianismo que nos dá arrepios. A parte que nos deixa emocionados. Mas quando se trata das partes corajosas do cristianismo, as pessoas querem esconder-se numa caverna. Isto é tolice. É vitalmente necessário que amadureçamos espiritualmente, pois então, e somente então, desfrutarmos realmente da bênção que Deus está querendo nos dar. Exatamente esse é o assunto destes versículos em 2 Pedro, capítulo 1. Crescer espiritualmente, tornar-se homem de Deus, com um caráter cristão forte, como isto é necessário na igreja hoje. A igreja, de modo geral, tem uma falta vergonhosa de caráter cristão global. Como resultado, as pessoas simplesmente andam fazendo o que bem entendem e assim estragam a boa fama do cristianismo.
Se crescêssemos espiritualmente, e estou falando da espiritualidade inteligente, seríamos pessoas de integridade, pessoas de piedade e de virtude. O mundo passaria a olhar para nós e veria a grande diferença entre nós e os mundanos. E desejaria saber por quê. Deveria haver uma grande diferença entre nós e eles. Aquela diferença provém do caráter cristão. Veja bem, todos gostam demais de confessar sua confiança de que receberam uma casa grande, um barco na praia, uma roupa bonita e assim por diante. Que proveito tirarão de tudo isso, sendo espiritualmente tão imaturos? Continuam se comportando como restante do mundo. Está na hora de ficarmos adultos. Devemos ser diferentes e esse fato deve ficar bem aparente. Além de sermos coparticipantes da sua natureza divina, de desfrutarmos de todas as bênçãos e promessas, existe algo mais que devemos ter em nossa vida cristã. Exatamente o que Pedro quer que acrescentemos à nossa vida a fim de sermos diferentes e espiritualmente maduros. Pedro desejava que a igreja andasse forte na fé. Não se faz isto sem o caráter cristão forte. Examinemos o que mais Pedro nos manda fazer com nossa fé. Além de simplesmente desfrutarmos das bênçãos. Vamos ficar com essa leitura por aqui. E amanhã nós voltaremos de novo com a nova leitura. Fiquem comigo.